Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 16 de setembro de 2022, sexta-feira, para iniciarmos mais um estudo na nossa casa. E às sextas-feiras, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, que trata do O Processo Obsessivo. Tema muito interessante, que a gente tem muita coisa interessante para conversar também. Mas antes de iniciarmos, vamos lembrar a todos, eu mandei aí um recadinho para vocês devem ter visto, sobre o Setembro Amarelo, não é? Nós vamos agora, dia 22/9, fazer a nossa primeira palestra do Setembro Amarelo, que tem por tema Comportamento Suicida, Valorize a Vida, 22/9, quinta-feira, às 18h40, a palestra vai ser com a nossa querida amiga Maria Martorelli. Serão duas palestras que nós iremos fazer sobre o tema suicídio, dia 22 de setembro e 29 de setembro. Quem quiser divulgar para algum companheiro, porque a gente sabe que há muitas pessoas no momento passando por certas dificuldades, encontrando certos dificuldades mesmo para enfrentar certos problemas, e essas pessoas até já têm nos procurado, comentado alguma coisa sobre a dificuldade que estão atravessando, né? Então a gente tem que estar sempre, como diz o outro, de antena ligada, para quando encontrar um companheiro nessa situação, a gente poder conversar com um amigo, dar uma orientação. E como nós vamos ter duas palestras, eu mandei inclusive para alguns grupos de amigas minhas que não são espíritas, e elas gostaram, disseram que vão compartilhar, porque há muitas pessoas com dificuldade, muitas dificuldades, desde a pandemia, né, essa dificuldade aí se acentuou, e algumas pessoas não estão conseguindo se equilibrar novamente. Então, que a gente divulgue, tá bom? E a nossa irmã Maria Martorelli é maravilhosa, a pessoa ideal para falar sobre esse tema. E o que é mais interessante, que quando eu convidei a Maria Martorelli, ela virou para mim e disse assim: Rose, você sabia que eu tenho um grupo que não são espíritas, são espiritualistas, né? Algumas nem espiritualistas são. São pessoas que simpatizantes, quer dizer, são espiritualistas, que estudam, e nesse grupo ela está estudando também o livro Memória de Suicida. Olha como a casa não existe. Então, quando eu falei para ela, ela disse: Rose, ótimo, porque eu disse que nós estudamos aqui, estamos até encerrando o estudo do livro, né? E ela falou: nós também estudamos o livro Memória de Suicida. Então, o acaso não existe. Então, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir, Denise, você pode fazer a nossa prece de abertura dos estudos? Posso sim. Pai querido, gratos estamos, Senhor, por mais uma vez aqui reunidos em seu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, iniciarmos esse trabalho, esse estudo, essas reflexões a respeito de assuntos tão importantes, para que possamos observarmos mais os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Para nós equilibrarmos, Senhor, as nossas energias, lhe pedimos, Senhor, a sua bênção, a sua força, o seu amor e toda a sua misericórdia. Porque necessitamos muito, Pai, e o momento está muito complicado para a gente. Então, mais uma vez agradecidos, e pedimos, Senhor, lhe rogamos que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Então, nós estamos aqui estudando, né? Como eu falei, o capítulo 9, o processo obsessivo desse livro, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Schultz. E nós vamos aqui iniciar, deixa eu contar aqui os parágrafos para facilitar pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo parágrafo. Vamos iniciar no sétimo parágrafo. O sétimo parágrafo inicia assim: é uma guerra sem quartel. Guerra sem quartel é guerra sem trégua, tá? É uma guerra sem quartel, que não tem hora e nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. Que batalha é essa? É a batalha da obsessão. É a batalha do processo obsessivo. Então, ela não tem hora e nem local para acontecer, sem trégua, como nós vamos ver hoje, se processa, muitas vezes se inicia de modo silencioso e às ocultas, tanto que as pessoas que estão sofrendo esse assédio muitas vezes não sabem, não percebem muitas vezes que aquele comportamento que ela tem é, de certa forma, já um comportamento obsessivo, sabe? Então, a pessoa não, às vezes ela não para pensar sobre isso, né? Tendo por campo de batalha as consciências endividadas. Aí a gente para perguntar: qual de nós não tem a consciência endividada? Eu acho que aquele que disser assim, eu não tenho, já está obsediado. Já está obsediado. Aquele que ameaçar fazer assim, com a pontinha do dedo, já, se não está, é o candidato, é o próximo candidato. Porque todos nós, né, temos a nossa consciência endividada. E aí ele diz aqui: e como arma, o pensamento dos contendores. O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Quando eu li isso aqui, eu achei muito interessante. Porque ele diz assim: o obsessor, o agressor, usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Então a gente vai dizer o seguinte: quem tiver a sorte de ter um obsessor pouco inteligente, sofrerá menos. Sofrerá menos. Porque ele diz aqui: a sua tática, a sua virulência, a intensidade do seu ataque vai depender do grau de inteligência dele, do obsessor. Então a gente teria que rezar para que todos os nossos obsessores fossem pouco inteligentes. Porque aí eles não teriam essa variedade de estratagemas para nos atacar, né? Aquele que está sendo perseguido pode aparentemente apresentar-se indefeso. Isso também é muito interessante. Mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece e o amparo das hostes de luz. Aí eu me lembro de Paulo de Tarso. Porque como a gente vem estudando muito Paulo, né? A imagem, a pessoa dele está sempre muito viva na nossa memória. Ele foi realmente, ninguém pode negar, um grande devedor pelo que ele fez, mas ele sempre soube usar muito bem a prece e sempre teve o amparo das hostes de luz. Mostrando o quê? Que ninguém está desamparado. Que ninguém está desamparado. Não é? Mesmo o maior dos devedores, ele não está desamparado. Principalmente se ele se reconhecer como devedor. Aí entra o quesito humildade. Entra o quesito humildade. E os amigos superiores, eu gosto dos nossos irmãos, aqueles mais humildes. E eles vão auxiliar.
A maioria, porém, a maioria dos obsidiados, né, porém, fecha-se no poço de seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas de redenção que o Pai oferece. Então, a maioria sofre por quê? Porque não se reconhece como devedor. Esse é o grande diferencial de Paulo de Tarso. O grande diferencial. No momento que ele no momento que acontece aquele advento da estrada de Damasco, ele começa a refletir. E ele fica com alguns dias refletindo e fazendo aquilo que Agostinho mandou fazer, né? Na 919A, fazer uma retrospectiva das suas ações. E quando ele faz isso, ele começa a perceber os erros que ele cometeu. Então ele detecta os erros, ele trata, começa logo o tratamento. Ele não fica ali se sentindo vítima. Ele não fica ali, não, eu sou vítima das circunstâncias. Ele logo reconhece aonde está o problema e ataca esse problema. Então ele não perde esse tempo. Afastando-se propositadamente da luz, aquele que nega reconhecer-se endividado, deixar-se-á envolver pelas trevas, porque o orgulho é um grande potencializador desse envolvimento das trevas. Estas durarão, né? Essas trevas durarão até que a vítima se resolva a sair, finalmente, para a claridade de uma nova vida. Então, enquanto o cidadão se colocar como vítima e não como alguém que agiu contra a lei divina, ele vai ficar envolvido por essa escuridão. A escolha é sempre nossa. Ontem, no nosso estudo, falamos tanto da pulseirinha da Verinha, né? Que a Verinha falava da pulseirinha, né? Aquela pulseirinha que nos possibilita caminhar para frente. Ontem falamos muito sobre isso, e aqui me lembrei de novo disso. André Luiz, no livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, denominou-a de cerco temporariamente organizado e observou que os obsessores atuavam de forma cruel e meticulosa. Ao lado dela ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Esse caso aqui do livro de Margarida é um caso aonde eles vão fazer uma pesquisa numa dessas regiões trevosas, que é dirigida por um espírito chamado Gregório. E o Silas, acho que é Silas, né? O Silas, André Luiz, eles vão visitar uma certa região e eles vão buscar esse grande chefão aí. E, de alguma maneira, eles conseguem quer dizer, aquela coisa, né? Eles poderiam chegar lá sem precisar dessa permissão, claro, mas como eles queriam mostrar respeito, como eles queriam fazer uma pesquisa bem aprofundada, eles foram procurar esse chefão, pedindo a ele permissão para que eles pudessem adentrar nessa região. E ele, tranquilo, seguro de si, deu a permissão. Deu um salvo-conduto para eles. E eu trouxe aqui um trecho, na verdade serão dois trechos, mas um outro depois, para a gente entender um pouquinho como é que aconteceu essa situação da Margarida, que ela vai sofrer um processo obsessivo terrível. Terrível, né? E é quando André Luiz diz assim, que analisando o problema da companheira, ele percebeu que ela sofria um cerco temporariamente organizado. Temporariamente por quê? Porque todo processo obsessivo não é eterno, ele é temporário. E mostrando como esses obsessores atuavam junto a ela de forma muito cruel, muito meticulosa, aonde até hipnotizadores foram convocados para participar desse processo obsessivo. Então, deixa eu partilhar aqui o ecrã. Partilhar a tela, não é isso? Partilhar a tela. Compartilhar a tela. Fica mais bonito. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Então, vamos lá. Deixa aqui.
Deixa eu ver qual deles são. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Está no livro Libertação, tá? Perseguidores Invisíveis é o título do capítulo. Aumentar um pouco mais a tela? Não, porque eu já aumentei ao máximo, eu botei em 145%. Já aumentei o máximo. Ele diz aqui, em verdade, diz André Luiz, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Ele já tinha visto muitos casos de obsessão causados por aquelas paixões. Eu morri, ela casou novamente, ela me traiu, eu vou lá e vou obsediar. Esses casos assim violentos, né? Mas nesse caso em especial, ele percebeu que era um caso diferente. Tratava-se ali, né, de um cerco tecnicamente organizado. Não era um espírito que simplesmente, odiando o outro, resolveu obsidiar. Entendeu? Não. Era algo muito bem organizado. Então não era alguém, um espírito kamikaze, assim, né? Que queria se vingar de alguém. Não. Era todo um estratagema. Praticamente uma organização foi convocada para realizar esse processo obsessivo. Evidentemente, continua André Luiz, as formas ovoides, que depois, mais tarde, nós vamos definir isso melhor, mas a gente pode dizer que uma forma ovoide é uma deturpação perispiritual, né? É realmente um caso gravíssimo, aonde há toda uma deformação perispiritual. Então, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que se senhoreavam o quadro. Tanto que ele diz aqui no livro da Sueli Caldas Schubert, ao lado dela ficavam permanentemente sem trégua, por isso que ele diz lá, é uma guerra sem trégua, né? É uma guerra sem quartel. Espíritos hipnotizadores, tá? Então, os hipnotizadores haviam trazido formas ovoides, que são seres humanos desencarnados, com graves deformações perispirituais. E eles foram colocados ali. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Então, André Luiz pediu permissão para analisar o quê? O corpo dela, porque ela está encarnada, está lá na casa dela. Está lá na casa dela. Então, ele analisou a zona física hostilizada. A zona física está sendo atacada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. Estavam sendo controlados pelos hipnotizadores. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. Eles mantinham a pressão sanguínea dela bem alta. Tá? A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele. Ela já estava com feridas na pele. E examinando-as, cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras, que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. Chamam de escaras, né? Então ela já estava cheia disso. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas formas ovoides. Estava havendo uma transferência das energias do corpo de Margarida para as formas ovoides que estavam sendo colocadas ao lado dela. Essas formas ovoides
parece com aquelas bolas do futebol americano, sabe? É mais ou menos assim. Quem conhece aqui futebol americano sabe que a bola não é oval, né? Não é redonda. Ela tem uma forma diferente, bem ovalada, né? Então, as energias do corpo dela, quer dizer, fluido vital, estava sendo vampirizado, estava sendo transportado para as formas ovóides, que se alimentavam dessas energias, automaticamente, num movimento indefinível de sucção. Olha, gente, que coisa terrível esse tipo de coisa. Terrível, terrível mesmo. Pesado, né? Vou falar, fala mais alto, William. É um tipo de vampirismo bem grotesco, né? Sim, bem organizado, bem estruturado, todo esse processo. Como nós falamos aqui, o André Luiz falou, é um trabalho muito bem feito, entendeu? Do ponto de vista, quer dizer, bem feito assim. Não é simplesmente alguém que resolveu vampirizar o outro, não, tá? É alguém que sabe como fazer o processo, como realizar o processo, entendeu? São técnicos especializados. Vocês estão me ouvindo melhor agora? William, fala alguma coisa aí para ver se sua voz está legal. Eu estou ouvindo. Agora tá. É porque eu estava com o microfone, ou a caixa de som desligada, por isso sua voz está saindo baixo. Mas agora ficou legal. Então, Luiz. Pode falar. Então, na verdade, a mente dela é que estava destruindo o próprio corpo. Sim. Quer dizer, através deles, não é? Porque como é que eles vão controlar o metabolismo do corpo dela? Porque aqui já é um caso de subjugação ou possessão. Subjugação. Então, Permissão, ela permite que eles destruam, né? Na realidade, ela não tem mais controle de nada. Ela permitiu antes, né? Quer dizer, ela deu... Na verdade... Antes, começou lá da obsessão simples. Entendeu? Agora, quando entrou no processo da subjugação, a pessoa já não consegue mais sozinha resolver, se libertar. Aí precisa de ajuda. Ajuda médica, ajuda espiritual, porque chegou no ponto tal que a pessoa sozinha já não tem mais forças para reagir. É um processo aqui que, se não houver uma ajuda espiritual, se encaminha para o desencarne, para a desencarnação. Porque a pessoa, eu não vou dizer o que aconteceu, porque aí quem quiser vai ler o livro, vai ler o capítulo 9, ou ler o livro, para saber o que aconteceu com a Margarida, né? Mas esse caminho leva à desencarnação. Leva à desencarnação. Porque você vê, ela está sugada as suas energias. Pode falar. Mas é que interessante, né? Porque que nível, né? Eu achei interessante, que eu também não li esse livro. Que nível de tamanho de conexão com o subjugado, ele consegue controlar o metabolismo que fisicamente, né, fisiologicamente, ele é controlado pelo sistema parasimpático, que é um sistema que a gente não pensa, é automático. Ele é automático, mas ele já tem... Olha que coisa louca! E consegue interferir tudo isso. É tudo automático, mas eles interferem. Então, o corpo dela está totalmente sob o domínio deles. E a gente sabe que não existe vítima, né? Tudo começou lá no comportamento moral, no desequilíbrio. Aí ela vai avançando, chega a esse ponto, olha a situação. A situação é terrível. Isso aconteceu também com o filho do Dr. Bezerra de Menezes. Só que o Dr. Bezerra de Menezes conseguiu, né, acabar com o processo obsessivo. Mas o filho dele ficou com problemas do sistema nervoso. Ele mesmo disse, naquele livro Loucura sob Novo Prisma, que depois
que o rapaz se recuperou, que o processo obsessivo acabou, o rapaz nunca mais foi o mesmo. E pouco tempo depois, se eu não me engano, esse rapaz morreu. O filho dele morreu. Então, a gente vê, lesa, de certa forma, o organismo físico que provavelmente a pessoa não tem como se recuperar. Vamos seguir agora do livro da Sueli novamente, que depois a gente vai voltar aqui na Margarida. Deixa eu só confirmar aqui um instantinho, que eu botei uma observação aqui. Tá. Diz aqui, entre as técnicas utilizadas por eles, por esses obsessores, ressaltamos o que se poderia chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente vencida. Então, entre as várias técnicas que eles utilizavam, existia essa, né? Vibrações maléficas. Então, ao mesmo tempo que eles sugavam as energias dela, eles aplicavam nela energias desequilibrantes e perturbadoras para prostrá-la. Então, eles sugavam, vampirizavam as energias dela e ofereciam a ela um outro tipo de energia, uma energia deletéria, que tinha por finalidade deixá-la bem prostrada, colocando-a completamente vencida. Aí eu trouxe aqui, nós vamos continuar aqui a leitura do PDF, porque agora nós vamos ver que André Luiz conheceu o caso da Margarida e como é que o processo aconteceu até ele chegar até lá e observar o que estava acontecendo. Então, ele foi com um grupo de amigos, né? Eles saíram para fazer essa visita nessa região trevosa. E foram lá procurar o nome dele, esqueci agora. O Gregório, né? Não André Luiz, mas o orientador espiritual, né? E o Gúbio, se eu não me engano. E o orientador espiritual recebeu a autorização desse Gregório para fazer essa pesquisa. E eles foram mergulhando nessa região, né, para poder verificar como é que a coisa estava ali. E aí eles foram visitar, né, porque eles estavam nessa região, uma região bem onde esses espíritos se encontravam. E porque o Gúbio, ele conhecia a Margarida de outras vidas, e ele queria ajudar a Margarida, né? Mas ele teve que ir nessa região para pedir uma autorização para poder começar a pesquisar a situação de Margarida. Então, a história começa assim, no dia imediato pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência de Margarida. Entendeu? Eles foram até lá, onde estava o grande organizador do processo obsessivo, pediram a ele autorização para irem ao grupo espiritual, onde André Luiz se encontrava, na casa de Margarida. Porque eles sabiam que tudo estava instalado lá. Então eles não podiam chegar metendo o pé na porta. Então ele foi buscar autorização desse líder maquiavélico para que ele pudesse entrar na casa de Margarida, onde todo o trabalho estava sendo feito, para fazer uma análise. Aí o Gregório deu a permissão a ele. Mas disse assim, eu vou mandar 2 dos meus, para levarem vocês até lá. Olha só. Então, no dia imediato pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, são os batedores do Gregório, tá? Dirigimos-nos para a confortável residência. Margarida morava numa casa boa, né? Num bairro bonito,
para a confortável residência onde espetáculo inesperado nos surpreenderia. O edifício, de enormes dimensões, denunciava a condição aristocrática dos moradores. Devia ser uma mansão. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Eles haviam tomado toda a casa dela, toda a residência dela. Rostos patibulares, caratonhas sinistras estavam lá. Indiscutivelmente, aquela construção residência... Opa, ai, deixa eu ver que eu apertei aqui, foi muito. Indiscutivelmente, ele diz aqui, aquela construção residência permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Então, quando ele fala das sombras que os cercavam, ele está falando da atmosfera perispiritual, que eu sempre gosto de botar isso, está lá na Revista Espírita, isso foi chamado, esse é um neologismo criado por Kardec, na Revista Espírita de dezembro de 1862, é o primeiro artigo, está lá no 10º parágrafo. Por que eu gosto de falar isso? Porque na codificação você não vai usar não vai encontrar essa expressão, atmosfera perispiritual. Então a pessoa vai dizer assim, está inventando coisa. Não estamos inventando. Foi Kardec que criou um neologismo e colocou esse neologismo na Revista Espírita. E ele mesmo diz, me permitam esse neologismo. Mas na codificação, no livro dos Espíritos, no livro dos Médicos, você não vai encontrar essa palavra. Por isso que eu sempre gosto de citar aqui, tá? Então, a casa da Margarida vivia vigiada pelos carcereiros. Aí André Luiz aqui, transpus o limiar de alma opressa. O ar jazia saturado. Havia um mau cheiro, né? O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Então, o ambiente tinha, além de ter um aspecto desagradável, tinha também um cheiro desagradável. Aí a gente vai dar uma paradinha aqui, guarda bem a história. André Luiz está entrando na casa de Margarida. Casa essa que está cercada por um grupo de espíritos mal encarados, espíritos que fazem parte dessas organizações trevosas, e ele percebeu que a situação lá está muito crítica. O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos entender um pouquinho por que esse ar da casa dela estava saturado de elementos intoxicantes. No livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, ele vai, no capítulo 2, falar das propriedades do perispírito. Uma das propriedades é o odor. Nós falamos sobre isso essa semana, não foi? Semana passada. E o Zalmino Zimmermann diz assim, o perispírito, a refletir-se na aura, que é a atmosfera espiritual, a atmosfera perispiritual, como diz Kardec, caracteriza-se também por odor particular. Nós falamos até o Kardec fala dos hospitais, né? Comparando. Isso aí, odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Contém a literatura mediúnica, aí ele diz aqui, normalmente, as obras de André Luiz, descrição de regiões infestadas, de miasmas pestilentos, a exalarem odores tão fétidos que se tornam quase insuportáveis para os espíritos mais sensíveis. Tais odores brotariam da podridão fluídica, característica desses ambientes e, ao que se sabe, dos próprios perispíritos de seus habitantes. Então, os habitantes dessas regiões exalam, além do ambiente também exalar um cheiro pútrido,
os próprios perispíritos, desses espíritos aí, sofredores, também exalam um odor nauseabundo. E esse odor é uma das propriedades do perispírito. Entendeu? Como tem a plasticidade, a luminosidade, o reducionismo, né? O odor também é uma das propriedades do perispírito. E aí continua Zalmino Zimmermann. E ocasiões existem em que, no decorrer de determinados trabalhos mediúnicos, certos médiuns chegam a captar odores, agradáveis ou não, indicativos também da evolução dos espíritos presentes. Tais odores perispirituais não se confundem com aqueles oriundos da manipulação ectoplásmica e que chegam, por vezes, a impressionar toda uma assistência. Na manipulação ectoplásmica, muitas vezes surgem alguns perfumes, porque ali é uma manipulação fluídica. Agora, ele está falando, não confundam. Então, na reunião mediúnica, alguns médiuns que têm essa capacidade sentem o cheiro, o odor, de quando certos espíritos se aproximam deles. Entendeu? Quer ver um cheiro que eu já senti muito, porque eu trabalhei um tempo com isso? O cheiro do álcool. O cheiro do álcool. Quando você trabalha, né, nós já fizemos um trabalho, né, com pessoas dependentes químicos, você faz um trabalho com dependente químico, logicamente, quem são os espíritos que vêm também trabalhar, participar do trabalho? Então, muitas vezes, você às vezes está dentro de casa, né, sozinho, não tem ninguém, e de repente você sente um cheiro de álcool, você sente outro cheiro que também não é muito agradável, ou sente um cheiro de perfume. Isso também durante a reunião mediúnica. O médium, muitas vezes, eles chegam a captar. Exatamente. Odores que podem ser agradáveis ou não, indicativos da evolução daqueles espíritos que estão sendo trazidos na reunião mediúnica para receberem a orientação dos médiuns dialogadores. Eu acho que aí deve ter alguns médiuns que já devem ter sentido esses odores, tá? Então, são odores perispirituais, que eles tanto exalam do ambiente onde esses espíritos se encontram, como também eles exalam do próprio perispírito daquele espírito que se encontra nessas regiões, desses espíritos que vivem ali. É isso aí que o André Luiz sentiu. Entendeu? Aquele cheiro intoxicante, aquele odor do perispírito daqueles espíritos que estavam ali e também do ambiente da casa dela, que já estava dominado por eles. No livro também, onde nós vamos também encontrar isso aí, eu fiz uma pausa para a gente trabalhar um pouquinho isso, do odor. No livro Ação e Reação, capítulo 5, Almas Enfermiças, tem um trecho onde Silas, que é um dos trabalhadores, um dos orientadores, ele está com o André Luiz, ele está com o Hilário, dando aquelas orientações. E junto a ele, junto ao Silas, tem um trabalhador, alguém, um espírito, que fazia parte dessas falanges, mas se arrependeu, né? se reequilibrou, e agora está trabalhando com o Silas. É Ozil, é um trabalhador de pouca evolução ainda, tá? O nome dele é Ozil, mas já está ali fazendo um trabalho de ajuda àqueles mais necessitados. Então, o Silas, eu peguei do meio da história, o Silas está com o André Luiz, está com o Hilário, e aí ele pergunta a esse companheiro dele, como passamos de serviço? Quer dizer, como é que está a situação? Aí o Ozil diz,
Muito trabalho, chefe, respondeu ele humilde. Orzil era um trabalhador de pouca evolução. A tempestade de ontem, diz esse trabalhador, trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Olha aí. Percebendo que se referia aos precipícios abismais, em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou. Hilário é um aluno, como o André Luiz, né? Hilário perguntou, e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Porque ele falou em precipícios abismais, onde se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas. Aí o Hilário ficou logo penalizado, né? Poxa, será que não dá para a gente ajudar esses espíritos? Nosso novo amigo, Orzil, diz André Luiz, esboçou dolorosa caratonha de tristeza e resignação, ajuntando. Impossível. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas aduziu, que impossível não é, mas como ele não tem conhecimento, ele falou, é impossível. Mas aí o Silas, né, foi lá aliviar a situação. E a Silas disse assim, os que se agitam nestas furnas jazem, de modo geral, quase sempre extremamente revoltados. E na insânia a que se entregam, fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham à conformação clara e pacífica, para que, ainda mesmo semi-inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes tende aos corações. Então, eles estão ali, sofrendo tudo aquilo que eles estão sofrendo, mas ainda estão muito revoltados. Entendeu? Eles não param para refletir, para, de repente, fazer uma prece, pedir ajuda, entendeu? Eles estão ali, mas estão muito, muito revoltados. Não reconhecem o erro que eles cometeram. E como diz Silas, é necessário que eles se disponham à conformação clara e pacífica, para que ainda mesmo semi-inconscientes consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. Porque a misericórdia não falta, não. Eles recebem ajuda, só que eles não conseguem perceber. Lembra de André Luiz, no início? A ajuda estava em volta dele, mas ele não parava para fazer uma oração. Só depois de muito tempo, que um dia cansado, rendido, é que ele levantou a mente, a cabeça, abaixou a cabeça e fez uma prece. No momento que ele faz a prece, ele consegue ver os companheiros ali, né? E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as celas próximas. Disse assim, vamos lá, vamos ver as celas onde se encontram alguns desses que foram trazidos. Aí, Hilário perguntou, quantos doentes agora estão internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear. Temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Parecia uma cavalariça, com boxe, né? Cavalariça onde põe os cavalos, cada um tem o seu boxe. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva. Foi o máximo que André Luiz conseguiu, né? Porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. Então, eram umas celas de madeira bem rústica para manter o espírito ali, para ele não sair dali, né? À medida que nos acercávamos do refúgio, desagradável odor nos afetava as narinas. Olha aí, desagradável odor nos afetava as narinas. Respondendo-nos à inquirição íntima,
o assistente Silas salientou: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhe vibram no âmago do ser. É aquela atmosfera, aquela, como diz Kardec, a nuvenzinha que fica em volta da gente, que é a atmosfera espiritual, ou perispiritual, ou aura, como dizem os espiritualistas, né? E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza em que se expressam, quer dizer, segundo ao grau evolutivo daquele espírito, entendeu? Segundo o grau evolutivo daquele espírito. Espíritos muito comprometidos têm um odor mais fétido, entendeu? Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Olha só, assim sendo, qual ocorre na própria Terra. Está querendo dizer que nós aqui, enquanto encarnados, também liberamos o odor. Porque nós temos perispírito. A propriedade do perispírito, ela está tanto no encarnado como no desencarnado, né? Nós temos encarnados também uma atmosfera espiritual, que é a tal da aura. Então, cada entidade, cada ser, esteja encarnado ou desencarnado, exala um odor peculiar, independente do perfume que você usa. Porque o perfume que a gente usa é um elemento material, né? É material. É feito por uma química, né? São a química lá no laboratório que forma um perfume. Que quando você, o aerosol expira, é uma química que tem um cheiro, um perfume, que pode ser totalmente diferente do perfume do odor. Porque se é um espírito totalmente desmoralizado, ele pode botar o francês que ele pegou o francês que ele quiser. O seu perispírito vai continuar liberando esse odor fétido, porque é um odor em acordo com seu grau evolutivo. Aí, né? Sim, confirmamos Hilário e eu simultaneamente. Entendemos a questão do odor. Agora nós vamos voltar à história do André Luiz, que estava chegando lá na casa da Margarida, lembra? Que ele chegou na casa da Margarida, percebeu que a casa estava tomada pelos espíritos inferiores, que eram os espíritos muito de cara fechada da porta, e que ele viu que o ambiente tinha um odor desagradável, né? Daí é que nós vamos explicar tudo isso. Mas vamos voltar lá na história da Margarida. Entidades inferiores, em grande cópia, quer dizer, em grande quantidade, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções, quando eles penetraram na casa, né? De posse, porém, das instruções do nosso orientador, diz André Luiz, o orientador era Gúbio, né? Tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Eles foram como se eles também fossem delinquentes. Eles não foram, olha, nós somos trabalhadores do nosso lar. Não. Eles foram disfarçados. Entendeu? Porque senão, lembra da vibração, a questão da vibração? Eles não seriam aceitos. Porque a energia deles seria incompatível com aqueles. Eles seriam repudiados. Mas eles estavam disfarçados com o perispírito. Né? Sim, nós vamos ver aqui. Então, aqui, ó. Então, reparei que o próprio Gúbio, que era o chefe da caravana, se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, ele mexeu aí na propriedade da luminosidade. Os espíritos mais elevados, eles têm uma maior luminosidade, os espíritos do bem.
Os espíritos do mal, não. Tem um perispírito mais opaco, mais escuro. O que é que ele fez? Baixou a vibração dele. E os outros também, André Luiz, baixaram a vibração. Porque quando aqueles espíritos estavam na casa, olharam, viram eles escuros, perceberam o quê? São semelhantes a nós. Se eles chegassem lá com aquela luminosidade, não entrariam. Quer dizer, poderiam entrar, mas aí o trabalho não aconteceria. E eles queriam ver o trabalho como estava acontecendo, sem que eles, os agressores, ficassem constrangidos. Eles queriam ver como é que eles trabalhavam. Como é que eles fariam isso? Senão eles iam chamar atenção. Eles iam chamar atenção e eles não iriam. Eles iriam sair dali, subir dali. E não era esse o interesse. O interesse dele era ver como eles trabalham. Então, né, Gúbio se fizer escuro, tão opaco na organização perispirítica. Porque nós já vimos a propriedade do odor e a luminosidade é outra propriedade do perispírito, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós, que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Então, só André Luiz Hilário e os outros sabiam que era Gúbio. O pessoal que estava ali não saberia, porque ele mexeu ali no seu perispírito, nessa propriedade do perispírito. Aí segue aqui. Instado por Sérgio era um porteiro lá que estava lá. Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas. Saldanha, o diretor da Falange Operante, veio receber-nos. Então, Sérgio era um dos que estavam levando eles, né? Era um cara muito gaiato, com maneiras menos dignas, né? E ele apresentou o grupo ao Saldanha, que era o diretor daquela Falange, que veio receber aquele grupo. Pôs-se a fazer gestos hostis o Saldanha, mas ante a senha com que Gregório nos favorecera, que o Gregório deu uma senha para eles. Chega lá e mostra aqui, eles vão ver que vocês são amigos meus. Então vão deixar vocês entrarem. Admitiu-nos na condição de companheiros importantes, porque eles tinham o tal do QI, né? Quem te indique, né? O passaporte que o Gregório, o chefão, deu. O chefe, o Saldanha, aí o Saldanha que pergunta para o Gúbio, o chefe deliberou apertar o cerco? Ele quis saber isso. Perguntou para o Gúbio, quer dizer que o chefe mandou a gente intensificar mais o processo obsessivo dessa companheira? Perguntou ao nosso instrutor confidencialmente. Sim, informou o Gúbio de modo vago. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar doente. Aí o Gúbio disse, o chefe mandou assim apertar o negócio aqui. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclareceu a singular personagem, quer dizer, o Saldanha, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado, e em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre à entrada da grande câmara de casal, quer dizer, o quarto de casal. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingira-nos a intimidade de Margarida, a obsidiada que o nosso orientador se propunha socorrer. 2 desencarnados, de horrível aspecto fisionômico, inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a à complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe, diz André Luiz, quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça jovem, singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides. Não era um, não era 2, eram dezenas, de vários tamanhos,
e de cor plúmbia, que é uma cor assim, de chumbo, né? Assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada, sugando a energia dela e transmitindo uma outra energia deletéria, né? A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel, né? Meticulosa e cruel. Margarida, pelo corpo perispirítico, jazia absolutamente presa, não só aos truculentos perturbadores que assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes, que são os ovoides, que se caracterizavam pelo veículo mental, a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Então, gente... Está explicado aí, Rose. Pode falar. Está explicado aí nesse parágrafo o porquê do controle dos centros metabólicos. Eles faziam ligação direto na medula, que é onde faz o sistema parasimpático. Então, dali, ela sozinha, ela não tinha como escapar. Por isso que Gúbio, que tinha uma ligação com ela de outras vidas, vem no socorro dela. Mas ele precisa saber como a situação está. Porque ele não pode, de onde ele se encontra, tomar uma atitude sem saber o que está sendo feito. Por isso que ele e o grupo se disfarçam de seres daquela região para poder ter a permissão de entrar, analisar o que está acontecendo, a partir daí tomar as providências cabíveis para poder amparar Margarida. Então é todo esse trabalho da espiritualidade. Entendeu? Vamos voltar aqui ao livro da Sueli. Além da constrição mental, nós estamos aqui no antepenúltimo parágrafo. Além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, o que torna o paciente combalido com as suas forças debilitadas, chegando até o estado de prostração total. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar sua vítima por telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Essa comunhão mental é estreita e, ainda que à distância, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. Não podemos perder de vista que isto acontece porque os seres humanos, desviados dos retos caminhos, preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, livre-arbítrio, escolhendo com esse comportamento as suas próprias companhias espirituais. Então, aí realmente é triste, é lastimável esse tipo de coisa. E se não houver um auxílio como esse que Gúbio está desejando realizar, a pessoa pode desencarnar tranquilamente. Ela pode desencarnar. Aí a pessoa vai dizer assim, mas como é que o Pai, como é que o Senhor permite tal coisa? E alguém pediu a Deus permissão para entrar no processo de obsessão simples? Não. Você entrou porque você quis. Só que você não imaginou que a situação chegaria a tal ponto. Mas, aí a gente vai para aquela questão do livro dos Espíritos, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos. A escolha é nossa. É como diz o outro, né? Você
abre a porta, você sabe que pode entrar. Agora, depois que entra, vai tirar o povo lá de dentro. Né? A gente vê muito disso na reunião de desobsessão. Aquele companheiro, né? Que às vezes a família bota o nome lá no papelzinho, lembra como é que era? Botava o nome lá no papelzinho. Aí chega o companheiro e diz assim: olha só, ele agora está aqui reclamando que eu estou fazendo isso, aquilo com ele. Mas quando ele foi me procurar para me pedir para fazer isso ou fazer aquilo para ele, eu fiz. Ele foi numa boa. Agora ele quer me mandar embora? Não. Agora não vai ser fácil assim, não. Tem até um ditado popular que diz assim: ah, você sabe como as coisas começam, mas você não sabe como elas vão terminar. Não é? Então, nós temos que estar... Por isso que Jesus falou: vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque quando você se permite a certas coisas, você está sujeito a isso aí que a Margarida está passando. E a gente sabe que inúmeras pessoas estão passando por isso. É nos hospitais, é nas casas, nos presídios, entendeu? Então, a gente está sempre muito atento, muito atento. Esse caso aqui do livro Libertação e do outro livro, qual foi o nome mesmo que eu esqueci? Ação e Reação, são casos que esse livro Ação e Reação traz vários casos, Libertação traz vários casos, e a espiritualidade amiga traz esses casos com um alerta para a gente. Mas agora, com certeza, tudo isso começou no pequenininho. Nenhum processo obsessivo começa na subjugação. Ele começa no pequenininho. E aí, ó, vai avançando, vai avançando, vai avançando e termina nisso aí. Um caso dela, no caso da Margarida, se não for tratada, não for socorrida, vai desencarnar e esse processo obsessivo vai ter continuidade no plano espiritual. Aí depois, por misericórdia, os amigos espirituais reencarnam ela. Mas como ela continua doente, né? Continua sem uma reforma, esse processo vai ter continuidade aqui. E vai assim, vai desse jeito. E aí a coisa é complicada, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar mais alguma coisa sobre esse tema, sobre esse assunto? É um tema que nos choca, né? Mas a gente sabe que faz parte do processo evolutivo de cada um, passar por essas questões aí. O que me impressiona, é que a gente estava até comentando, o William falou, é como os obsessores conseguem controlar os centros, né, fisiológicos. Eu acho isso uma coisa impressionante. Grande parte deles são grandes técnicos. Foram médicos aqui na Terra. Existe, é porque não é o caso aqui, mas existem os grandes magos negros. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Os grandes magos deles são os nomes que são dados a eles, né? Que muita gente acha, isso é folclore. Não é, não. Esses que são chamados de magos negros são esses técnicos que trabalham com isso. Muitos deles aqui foram foram psiquiatras, foram neurologistas, foram psicólogos, foram cirurgiões, foram homens, assistentes sociais, homens que conhecem a alma humana. Entendeu? Aí o cara desencarna, virou santo. Gente, Rose, só de ver. Eu acho que não precisa ir tão longe, né? A gente vê hoje encarnados, né? Pessoas que convivem conosco. Vejam esses golpes que aparecem por aí. Tem o golpe do Pix, tem o golpe disso, daquilo, aquele pessoal que faz horrores de dentro do presídio,
né? Eles se aperfeiçoam cada vez mais, são mentes muito mirabolantes, né? Eles são técnicos. Quando a gente menos espera, surge um novo golpe aí na praça, trazendo aqui para a nossa realidade, né? Eles fazem miséria, eles conseguem fazer empréstimos, eles conseguem fazer coisas que a gente fica, meu Deus do céu, olha, tem um golpe novo aí. São essas mentes, né? Encarnadas. Inteligentes. Quando eles desencarnam, eles vão parar de fazer golpe? De dar golpe? Eles vão mudar? Não. Eles continuam com o pensamento deles. Então, quando esses seres que trabalhavam com essas coisas aqui na Terra desencarnam, para onde eles vão? Vão trabalhar na evangelização infantil? Vão ser recrutados por evangelizadores? Não. Questão de sintonia. Vão dar continuidade ao que eles faziam. A mesma coisa, os grandes químicos encarnados que trabalham aí para o tráfico, criando drogas cada vez mais sofisticadas. Vocês acham que o farmacêutico, você acha que a dona de casa, quem faz trabalha para esses laboratórios, para esses grandes, né, esses grandes grupos aí de delinquentes, é o técnico de enfermagem? Não, gente. São engenheiros químicos, são pessoas especializadas nessa área. São eles que fazem isso, gente. São altamente inteligentes, sim, mas são desviados. Eles não têm a moral. E quando eles desencarnam, eles vão trabalhar nesse meio. Vão fazer isso. Por isso que André Luiz chamou a atenção no início do parágrafo do livro Libertação. O que chamou a atenção foi a sofisticação do processo. Foi isso que chamou a atenção dele. A sofisticação do processo. Muito bem elaborado, muito bem organizado. Não era aquela coisa de eu vou me vingar de você porque você me traz. Não. A organização, a sofisticação do processo que chamou a atenção do André Luiz. Ele olhou e disse assim, isso aqui não é coisa pouca não, gente. Isso aqui é uma organização muito bem estruturada. Da mesma maneira que nós temos aqui na Terra. Temos aquele que fica na esquina dando golpe, né? Você passa com o celular, ele voa do seu celular, sai correndo. E tem aquele que fica dentro de casa, muito inteligente, com o computador dele, elaborando os golpes mais sofisticados. É a inteligência da criatura, mas a inteligência sendo usada para o mal. Imagina quando esse sujeito aí começar a usar a inteligência dele para o bem. Esse é um espetáculo. Vai ser um grande trabalhador de Jesus. No futuro. Porque vai. Porque a inteligência é dele. A inteligência é dele. Agora está desviada. Quando ele cai em si, quando ele se tornar aquele homem caído, né, espancado pelos salteadores e começar a despertar, ele vai usar toda a inteligência dele, que é o espetáculo, para auxiliar Jesus, trabalhar junto de Jesus. E olha que coisas espetaculares ele vai fazer. A pessoa vai dizer assim, quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê. Mas esse talento é dele. E o talento não é ruim, não. O talento é bom. Só que ele usa o talento para o mal. Por isso que ontem, quando nós estudamos a história do Edgar Cayce, quem estava aqui, lembra que o Edgar Cayce tinha aquela capacidade da dupla vista, mas quando ele foi usar para ganhar dinheiro, o que a espiritualidade fez? Caçou o mandato dele. Não, para isso você não vai usar, não. Para isso você não vai usar, não. Né? Então, ele não conseguiu fazer o que ele queria. É assim. Nós somos seres humanos, né? Mas vamos caminhando e vamos resolver essas questões. Vamos dar uma paradinha agora, tá? Hoje que eu falei a vocês que na parábola do Bom Samaritano nós vamos falar sobre o trabalho na reunião mediúnica. Vamos ver como a Joana vai colocar essa questão muito interessante para a gente
perceber esse trabalho. Bom, então vamos dar uma paradinha, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos permite avançar nesses estudos, ampliando assim os nossos conhecimentos, para que possamos usar esses conhecimentos sempre em prol do nosso processo evolutivo, mas também, Senhor, para auxiliar aqueles que estiverem necessitados, teus filhos muito amados. Abençoa-nos, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, quando for assim, 17h30, nós retornamos para o estudo das parábolas de Jesus, tá? Como eu falei, estamos estudando a parábola do bom samaritano. Um beijo aí para vocês. Beijo, tchau, tchau. Ana, quando